Cura Brasil! Fala galera, fala Brasil! Como é que vocês estão aí? Quanto tempo, hein? Então vamos lá, hoje é dia 18 de abril, 23h39, 20 para meia-noite, a galera bombando, chegamos a quase 1000 pessoas aí ao vivo! Isso é impressionante, gente. Como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Bom, vamos lá. Então, estamos acompanhando aí, tentando a todo momento trazer comentários sobre esse momento extremamente importante que o país vive, delicado, de bastante cuidado, de respeito à Constituição. E então eu propus essa análise porque nós estamos diante de situações muito complicadas. Quem percebeu ontem ou acompanhou a votação ficou um pouco assustado, todas as maneiras, os comportamentos, e então quero tentar trazer aqui alguns comentários. Então eu vou pedir para os meus amigos que estão aí nos assistindo, já passamos de 1000 pessoas ao vivo. Nós estamos aí passando, acho, de 76 mil seguidores, isso é algo alucinante. Eu gostaria que, se os senhores puderem, convidem os amigos. Os senhores têm uma ferramenta, é aqui, ó, é esse bonequinho, vocês vão no bonequinho, vocês share no Twitter, invite followers, e aí a gente vai bombar, vamos explodir, vamos derrubar a audiência da Globo. Eu não sei nem o que está passando na Globo. Eu quero nem saber, porque agora a audiência é do Periscope. Vamos lá, agradeço aos meus amigos, Sara, Mariana, Jaciel, Jane, todo mundo convidando. Então vamos lá, gente, vamos comentar. Bom, o que a gente percebeu ontem, no dia 17 de abril, foi uma das fases do procedimento do processo de impeachment. E essa fase está prevista no artigo 51, inciso 1 da Constituição, e diz o seguinte: compete privativamente à Câmara dos Deputados, inciso 1, 51.1, autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente, no caso, contra o presidente da República. Nós tivemos diversos percalços até chegar a essa fase do procedimento. O Supremo, ele participou ativamente sobre esta delimitação do procedimento. O Supremo chegou na sexta-feira a ter que decidir se iria suspender ou não o procedimento. Chegamos a anunciar essa esperada judicialização do procedimento. E o Supremo liberou. No mesmo dia, isso é importante a gente anotar, estou até aqui com as peças que foram ajuizadas, o ministro Marco Aurélio, no dia do julgamento, julgou 3 medidas. Julgou um habeas corpus de número 134.055, que tentava obstruir o julgamento. Julgou uma DPF, a galera já anotou, muito obrigado, Wesley, HC 134.055, julgou a DPF 397, entendeu como inadequada a DPF 397, está aqui também a liminar do ministro Marco Aurélio, do indeferimento dela. Julgou o mandado de segurança 34.142 também julgou e não concedeu a ordem. Então, portanto, esse mandado de segurança queria juntar o pedido de impeachment da Dilma e o pedido de impeachment do vice, Michel Temer, e entendeu que não era o caso de juntar essas medidas. Então, depois de tantas medidas, depois de medidas de última loucura, o Supremo liberou o procedimento, foi realizado e se conseguiu o número mínimo de 2/3 para autorizar. E esta fase de autorização é uma fase que simplesmente permite agora a participação do Senado Federal. Veja que o artigo 52 da Constituição, estou até abrindo aqui, inciso 1, diz que compete privativamente ao Senado Federal processar
e julgar o presidente da República. Então, nesta nova redação dada pela Constituição de 88, diferente das constituições anteriores, quem vai processar e julgar o presidente da República é o Senado. Então veja, eu vislumbro que nesta fase de julgamento do Senado, o procedimento tem que ser visto com muito mais cuidado, um cuidado extremo, porque esta é a fase de processar e julgar. Veja que o Supremo deixou claro que a Câmara dos Deputados não fazia ou não faz este juízo de processamento. Quem vai processar e julgar é o Senado. Portanto, se o Senado entender que deve receber a denúncia, é só então agora, depois que o Senado entender que deve receber a denúncia, por maioria simples e voto aberto, é que vai se instaurar o procedimento. E aí, a Dilma vai ficar afastada do seu cargo. Então veja, eu tenho sérias dúvidas se o Senado agora, depois eventualmente de instaurar o processamento, de admitir o processamento, a chamada fase de admissibilidade, depois de pronunciar, de entender que houve crime de responsabilidade e chegar numa terceira fase de julgamento, tenho muitas dúvidas se o Senado vai poder pronunciar as mesmas falas que vimos na Câmara, no sentido de que pelo meu filho, pela minha família, pela minha avó, pela minha tia, pelos concurseiros do Brasil, eu digo sim, eu digo não. Agora, nessa fase do Senado, não é pelo meu filho, pela minha tia, pela não sei quem, pelo não sei quem. Não, a fase de julgamento, o Senado, me parece, tem que dizer, houve ou não houve o crime. Não é a fase de processar, como se viu, de autorizar, como a Câmara o fez. A fase do Senado agora não vai poder dizer pelo meu filho. Não é pelo meu filho, não. O senhor vai ter que dizer, senador, se nesta fase de julgamento existem elementos para isso, para o julgamento, para a condenação por crime de responsabilidade. Então, a Constituição tem que ser observada. Agora, é processar e julgar o crime, não é autorizar. Eu até vejo com tranquilidade, até uma certa tranquilidade constitucional, essas frases. Eu não acho que deva o advogado-geral da União judicializar os motivos do que a Câmara, ou do processamento na Câmara. Não acho que é o caso agora, porque se o fizer, ele vai estar queimando o trunfo. O trunfo do José Eduardo Cardoso é tentar debater esta questão agora no Senado, porque é o Senado que processa e julga. Então é isso que me parece. Não sei se é o mais adequado tudo que você ouviu ali, mas de toda forma eu fiquei um pouco impressionado com a quantidade de palavrões, que no exercício do mandato os parlamentares pronunciaram. E me impressionou mais ainda a tranquilidade do Eduardo Cunha, que conseguia engolir secamente tudo aquilo e com muita tranquilidade anunciar o voto. Então eu fiquei realmente impressionado com tudo isso aqui. E nessas manifestações nós temos aqui, eu selecionei duas, tem um monte aí, se você quiser selecionar tem um monte, mas selecionei duas. Uma do Glauber Braga, que sinaliza esses xingamentos contra o Eduardo Cunha, e a outra que é a proposta do Periscope de hoje, da cusparada do Jean Willis, BBB, ex-BBB, deputado federal, com uma bandeira muito importante. Eu vou colocar, como são vídeos públicos, vou me permitir, só para a gente ilustrar o nosso Periscope de hoje, colocar o vídeo do do Glauber Braga, o vídeo de uma passagem do Jean Willis. Então, meus amigos, se puder segurar um pouco os comentários, vamos ver
o momento de votação do Glauber Braga. Eu vou usar o meu celular, vou colocar no YouTube e você, se puder, vira o seu celular, é o widescreen, para você ver a tela maior. Então vamos lá, galerinha. Então eu vou pôr na tela aqui, vamos ver a votação do tal do Glauber Braga. Vamos pôr. Beleza, então nós vamos chegar aqui. Olha lá, olha lá. Eduardo Cunha, você é um gangster. E o que dá sustentação, à sua cadeira, cheira a enxofre. Eu voto por aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história. Eu voto por Marighella, eu voto por Plínio de Arruda Sampaio, eu voto por Evandro Lins em Silva, eu voto por Arraes, eu voto por Luiz Carlos Prestes, eu voto por Olga Benário, eu voto por Brizola e Darcy Ribeiro, eu voto por Zumbi dos Palmares, eu voto não! Deputado Glauber Braga, o pessoal do Rio de Janeiro votou não. Galera, o negócio aqui a turma da pesada. Então, eu trouxe esse voto aqui do Sua Excelência Glauber Braga, porque eu acho que ele sinaliza, né, bem esses xingamentos. Então, ele foi chamado de ladrão, Eduardo Cunha, foi chamado de golpista, foi chamado de gangster, e nesse sentido a gente discute, será que o parlamentar no exercício do mandato, ele está acobertado por imunidade parlamentar? Será que o parlamentar federal no exercício do mandato, ao cometer eventuais crimes de calúnia, injúria, difamação, ele não vai responder por esses crimes? Veja o fundamento da Constituição. Eu estou me referindo aqui ao artigo 53 caput da Constituição, que diz que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. O texto diz: eles são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas, veja a frase, quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. O que o texto diz é a imunidade de ou para ou em relação à opinião, palavra e voto. O texto não estabelece nenhum tipo de imunidade, pelo menos na sua literalidade, em razão de algum comportamento físico, de algum comportamento que não seja opinião, palavra e voto. Dar uma opinião, se manifestar. Mesmo me parece que a manifestação seja uma manifestação preconceituosa. Eu acho que, infelizmente, a gente tem que ampliar um pouco esta possibilidade de manifestação desses parlamentares. Parece que o texto quis ampliar. É até, em certa medida, um suposto discurso de ódio que se poderia se pensar em admitir, dada a amplitude de quaisquer opiniões, palavras e votos. Claro que eu não tenho pensado que esta previsão de quaisquer ou esse direito seja absoluto, como nenhum direito fundamental é absoluto. Talvez eu possa sim pensar em um limite. Eu não acho que o modelo da teoria do discurso do ódio, do hate speech norte-americano, se aplique aqui. O direito brasileiro não adotou a teoria do discurso do ódio. Eu acho que tem sim que ter um limite, e esse limite vai ser ponderado. O Supremo nunca chegou a análise como essas, mas o Supremo já analisou. Eu vou trazer alguns precedentes do Supremo só para a gente ilustrar. Por exemplo, aqui, ó, eu vou ler uma ementa no inquérito
2332. A cláusula de inviolabilidade constitucional impede a responsabilização penal e ou civil do membro do Congresso Nacional por suas opiniões, palavras e votos. Também abrange no seu manto protetor a entrevistas jornalísticas, a transmissão para a imprensa do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos pelas casas legislativas. Aí vem esse inquérito, por exemplo, 2332. Vamos ver um outro aqui, ó. Inquérito 2674. Não há justa causa para o exercício da ação penal, não há justa causa para o exercício da ação penal se o fato increpado ao acusado, detentor de foro por prerrogativa de função, está estreitamente ligado ao exercício do mandato. Torna-se imperioso, portanto, o reconhecimento de manifesta ausência de tipicidade da conduta descrita na inicial acusatória. No caso, as palavras proferidas pelo querelado, o senador da República, estão acobertadas pela inviolabilidade parlamentar descrita no artigo 53 da Constituição e passa ao largo de qualquer dúvida a compreensão de que tal inviolabilidade significa insusceptibilidade. Eu estou parecendo alguém. A turma fala não sei falar isso aqui, gente, como é que é? Significa insusceptibilidade de cometimento de crime. Então, o que a gente tem aqui é uma posição bastante tranquila por parte da nossa jurisprudência. Eu não tenho limites aqui, previsão de alguns limites que foram por mim colocados. Eu não acho que esse direito ele é fundamental, ele é um direito absoluto. Eu acho que tem que se pensar em algum tipo de limite. Bom, o que a gente tem que analisar ainda é esta outra passagem que eu vou colocar para vocês. É um vídeo agora. Este vídeo eu estou retirando da página de Eduardo Bolsonaro. Ele é deputado federal, Eduardo Bolsonaro. Eu apenas tenho aqui, estou citando a fonte, está na internet, é um vídeo de Eduardo Bolsonaro. Ele está aqui reproduzindo, não me parece ser uma montagem. Eu quero que fique claro. Eu resolvi passar esse vídeo porque o próprio Jean Willis, ele confessa no seu Facebook, e eu vou ler o Facebook dele, que ele cuspiu, ele confessa que ele cuspiu. Eu vou passar o vídeo de Eduardo Bolsonaro, que está na internet, no YouTube. Eu estou deixando claro o que é isso, da onde eu tirei isso aqui. Esta imagem que eu estou vendo é uma imagem que me parece não ser montagem, e eu, insisto, resolvi passá-la porque o Jean Willis confessa ter cuspido. Então vamos ver esta passagem bastante forte. Então se preparem aí, meus amigos, o que nós vamos passar agora. Segura, vamos para a tela, vira o celular quem quiser, vamos lá. Segura as imagens, gente, por favor. Eu vou virar aqui, ó. A gente está... Tenta segurar a imagem, por favor. Tá segurando a imagem aí, gente, ó. É da página do tal Eduardo Bolsonaro. Eu não sei se ele é do outro Bolsonaro aí, se é parente, sabe o que ele é. Então vamos ver isso aqui, vocês estão preparados aí? Vamos lá passar aqui. Segura um pouquinho, gente, vamos lá. Tchau, querida. Então, esse aqui, ó. Então, volta pra mim. Então, você vê, sim, o Bolsonaro, ele provocando, e você vê no vídeo uma cusparada, Você vê no vídeo, de fato, uma cusparada. Então, vamos tentar ver aqui de novo. Deixa eu mostrar de novo isso aqui, gente. Tenta segurar um pouco, gente. Segura os comentários, porque... E parem de se xingar. E às vezes eu vejo um xingando o outro. Vamos tentar discutir o tema. Segura um pouquinho, gente, por favor. Segura o comentário, por favor. Vamos lá. Segura, por favor, gente. Por favor. Segura aí, para poder enxergar isso aqui. Bom, vamos lá. Eu vou passar isso aqui. Tá na internet, né? Então vamos abrir aqui.
Vamos ver, vamos ver. Segura um pouquinho, gente. Bom, não há a menor dúvida que Bolsonaro provoca. Tchau, querida, tchau, amor. O cara ficou nervoso e deu uma cusparada. O João Willis, ele, no seu Facebook, ele chegou a explicar e publicou ontem, às 18h17, a seguinte passagem sobre o cuspe ao fascista. Essa foi a chamada no Facebook. Segura. Depois de anunciar o meu voto, não ao golpe de Estado de Cunha, Temer e à oposição de direita, o deputado fascista, viúva da ditadura, me insultou, gritando, viado, vírgula, aspas, queima-rosca, vírgula, boiola, e outras ofensas homofóbicas, e tentou agarrar o meu braço violentamente na saída. Eu reagi cuspindo no fascista. Por isso que ele está reconhecendo que cuspiu. Segura, gente. Eu reagi cuspindo no fascista. Não vou negar e nem me envergonhar disso. É o mínimo que merece um deputado que dedica seu voto a favor do golpe ao torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, ex-chefe do DOI-CODE, do Segundo Exército, durante a ditadura militar. Não vou me calar e nem vou permitir que esse canalha fascista, machista, homofóbico e golpista me agrida ou me ameace. Ele cospe diariamente nos direitos de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Ele cospe diariamente na democracia. Ele usa a violência física contra seus colegas na Câmara. Chamou uma deputada de vagabunda e ameaçou estuprá-la. Ele cospe o tempo todo nos direitos humanos, na liberdade e na dignidade de milhões de pessoas. Eu não saí do armário para o orgulho, para ficar quieto e com medo desse canalha. Fecha aspas, Jean Willis, em seu Facebook, publicado ontem às 18h17. Esta imagem é retirada do Facebook dele, eu não estou inventando nada, estou lendo o que ele publicou. Meus amigos, nós estamos diante aqui de situações muito delicadas, muito graves, muito impressionantes, o que a gente acaba de verificar, tanto a provocação do Bolsonaro, como esta reação, né, do João Willis. Veja que é bastante delicada essa situação, e imaginar que isso tenha sido praticado dentro da casa que representa o povo é realmente impressionante, meus amigos, o que a gente vivenciou, ouviu na data de ontem. É uma coisa que me chocou, me chamou muita atenção. Veja que eu vou tentar analisar, primeiro analisar os palavrões, os xingamentos contra Eduardo Cunha. Eu acho, na minha visão, que esses comportamentos contra Eduardo Cunha, se forem parar numa eventual queixa-crime no Supremo, eu acho que o Supremo não vai admitir, eu estou dizendo os xingamentos contra Eduardo Cunha no primeiro momento, entendo que o Supremo não vai admitir, por entender que os parlamentares estavam no efetivo exercício da função parlamentar, e no exercício da função parlamentar, eles manifestaram as suas opiniões, as suas palavras, e votaram
ao dizer sim ou dizer não, tanto de um lado como do outro, golpista, e usaram palavrões dos dois lados. Então, eu não acho que o Supremo vai, se eventualmente entender Eduardo Cunha que deva apresentar queixa-crime ao Supremo, eu entendo que o Supremo não vai admiti-las diante dos precedentes que eu comentei e da expressa previsão na Constituição. Será que houve abuso de prerrogativa, professor, em relação a essas opiniões, palavras e voz? Eu até, por mais delicado que possa ser essa minha manifestação, eu tendo a dizer que, infelizmente, parece que elas estariam acobertadas. E por mais baixo o nível que tenha sido vivenciado ontem, por mais chulo que tenha sido o nível de ontem, eu não vejo como reconhecer eventuais crimes de opinião, calúnia, injúria, difamação, ontem no exercício do mandato. Não há dúvida que estavam exercendo o mandato, que estavam dentro da casa, não precisariam estar dentro da casa, já um entendimento firme nesse sentido, mas me parece que estão acobertados. Agora, a cusparada, como é que fica ela? Em tese, vamos, segura galera, segura. Em tese, a cusparada, ela não é opinião, palavra e voto. Cusparada é um ato físico, é um ato de reação. Cusparada não é opinião, palavra e voto. Em tese, a cusparada, ela poderia ser encarada como uma quebra de decoro. Em tese, sim. Mas eu quero, sem que peguem a minha frase isolada, eu vou dizer que eu quero analisar esta questão ainda. Veja, estou em tese analisando esta questão. O artigo 244 do Código do Regimento Interno da Câmara, Regimento Interno, diz que o deputado que praticar ato contrário ao decoro parlamentar ou que afete a dignidade do mandato estará sujeito às penalidades e ao processo disciplinar previstos no Código de Ética e Decoro Parlamentar, que definirá também as condutas puníveis. Então, 244 do Regimento Interno diz que aquele que praticar ato contrário ao decoro ou que afete a dignidade do mandato, e não há dúvida que cuspir dentro do parlamento, mas eu vou querer analisar isso ainda, segure, viola o decoro, viola a dignidade do mandato. E vem o tal Código de Ética Parlamentar, e eu estou até aqui no site da Câmara, e diz lá o que já diz a Constituição, no seu artigo 3º, aliás, no seu artigo 4º, inciso 1, que constitui procedimento incompatível com decoro, abuso de prerrogativa, isso não tem dúvida, que constitui sim procedimento incompatível com decoro, abuso de prerrogativa. E o artigo 5º deste tal Código de Ética diz que atenta contra o decoro parlamentar as seguintes condutas: perturbar a ordem das sessões na Câmara, praticar atos que infrinjam as regras de boa conduta, praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da casa, usar os poderes e prerrogativas do cargo para constranger ou aliciar servidor, colega. Que mais? Basicamente essas aqui. Então você tem perturbar a ordem, praticar atos que infringam as regras de boa conduta, praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara dos Deputados. Então veja, quando o Bolsonaro ele se manifesta logo depois que o João Willis fala, vamos ouvir de novo, gente, vamos ver de novo isso aqui. Veja de novo as palavras de Bolsonaro. Vou pôr na tela, veja.
Então vamos lá. Então o texto está aqui, vamos lá, veja aqui. Tchau, querida! Tchau, querida! Tchau, amor! Estão vendo isso? Agora veja o cuspe. Então veja. Tchau, querida! Tchau, querida! Não é Dilma, não é tchau, querida. Tchau, querida! Tchau, amor! Então, não há dúvida que há uma provocação inegável. Não, esse vídeo não mostra as outras as afirmações que o João Willis fala no seu Facebook, de que ele chamou ele de viado, queima-rosca, boiola, além de outras ofensas. Ele falou tchau querida, tchau amor. Então veja, em tese você tem ali uma manifestação do Bolsonaro, é um ato que ele pratica, uma palavra que ele se manifesta, uma ofensa que ele pratica contra o colega dele. Esta ofensa é uma ofensa moral, porque já tchau queria, tchau amor, ele insinuou um comportamento gay, criticou o comportamento gay do João Willis quando fala assim. Então não há dúvida que o Bolsonaro ele provoca e ele manifesta ou ele pratica uma ofensa moral contra o João Willis. Veja que o João Willis, na verdade, não estou dizendo o João Willis, mas o Bolsonaro, ele não está votando, ele não está dizendo, me parece, eu estou tentando fazer uma interpretação aqui, na hora de votar, ele fala, Dilma, tchau querida, tchau amor. Então não é um momento do Bolsonaro estar votando e tal, eu voto, tchau querida, tchau Dilma, tchau querida, tchau amor, o meu voto é sim. Ele está dizendo, João Willis, tchau querida, tchau amor. Então parece que esta ofensa é uma ofensa que ele está fazendo ao João Willis e não aos cartazes de tchau querida que tinha um monte por lá em relação a Dilma. Parece que ele está querendo ofender o João Willis. E o João Willis, na resposta, responde cuspindo, responde fisicamente. Então veja, diante deste contexto, os dois comportamentos são lamentáveis, são algo inaceitável. Se você falar para a Câmara dos Lordes, não é que lá não acontecem essas coisas, mas não tem ofensa, mas um negócio desse é um nível que é impressionante. A minha impressão, e eu quero poder analisar mais, vocês fiquem à vontade aí para comentar, mas segura para comentar, fala daqui a pouco, mas parece que o Bolsonaro ele direciona ofender o João Willis e não está falando tchau Dilma, não está dizendo tchau Dilma, não está votando, ele está provocando o colega e esta provocação gera um ato físico por parte do João Willis. Então esse artigo 5º do Código de Ética é praticar ofensa física ou moral. Se eu entendo que o Bolsonaro direcionou o seu João Willis, ele praticou uma ofensa moral. E o João Willis uma ofensa física, uma brutal ofensa física. Cuspir na cara de alguém, meu amigo, é uma coisa que eu aprendi desde pequeno, que cuspir na cara é uma coisa que você jamais deva fazer isso na sua vida com qualquer pessoa. Isso é inaceitável, cuspir na cara de alguém. E também ofender, provocar dessa forma, é um ato também criticável. Então, os dois estão completamente errados. Aí, um que provoca e o outro que... Eu não quero tomar partido de ninguém, não quero assumir lado nenhum, mas me parece que os dois erraram. Agora, qual é a consequência disso? Será que eu vou poder, então, caracterizar o ato dos dois como uma violação de decoro parlamentar por parte dos dois? Em tese, sim. Mas me parece que uma situação, dado o clamor que se vivia ali, aquele contexto, aquela ebulição de sentimentos que se percebia ali, eu acho que poderiam os parlamentares pôr pano quente nisso. Não seria adequado, não, me parece, diante dessas circunstâncias que se vivenciou ali, não me parece adequado poder, poderem eles ali levarem para frente isso.
Agora, não, o pessoal está dizendo, mas será que a cusparada em si pode caracterizar um crime? Pode se pensar que o ato de cuspir, aí tem que interpretar os colegas de penal aí, que o ato de cuspir poderia sim caracterizar um suposto crime, porque não o momento que os dois estão ali, um provocando o outro cuspindo, isso não está, esse momento, me parece, não está acobertado pela imunidade, um que provoca, o outro que cospe. A imunidade é em razão de opiniões, quaisquer opiniões, palavras e votos no exercício do mandato. Ali eles não estavam exercendo o mandato, eles estavam um provocando o outro. E aí, se em tese você consegue provar, caracterizar como crime, o ato de cuspir, aí a condenação criminal é que pode levar à perda do mandato. Aí é outra coisa. Aí cadê da Constituição? É o 55 da Constituição. Tá lá, 55. A galera tá falando de injúria real aí. 55 perde o mandato, o deputado ou senador. 55, aqui ó, quando sofrer condenação criminal e sentença transitada em julgado, você tem esta definição da perda do mandato, lembrando que, havendo condenação criminal, a casa é que decide pela perda do mandato. Aí você entra no parágrafo segundo, que a perda do mandato será decidida pela casa. É o caso que a gente viu do Natan Donadon, um exemplo interessante de condenação criminal. Então, meus amigos, acho que essa poderia ser a interpretação desse episódio bastante lamentável que a gente vivenciou. Mas eu espero que, dado o contexto, a casa não abra processo de quebra de decoro para nenhum dos dois. Eu acho que deveria ficar por isso mesmo, por mais lamentável e criticável que tenham sido os comportamentos dos dois. Agora, se isso for parar, o ato de cuspir for parar no judiciário e houver uma condenação criminal no judiciário, não estou dizendo que a quebra de decoro, a perda não vai ser por quebra de decoro, mas pode ser a perda do mandato por condenação criminal transitada em julgado. É um outro fundamento, e não é a quebra do decoro em si, não é dentro da casa que isso vai acontecer diretamente, vai ter que haver uma condenação criminal, e essa condenação criminal gerar a consequência do inciso 6 do 55, e o parlamento ainda decidir pela perda. É o 55, parágrafo 2º, tem que decidir pela perda do mandato. E aí sim, como consequência, poderia haver a perda do mandato. Mas eu não sei se vão levar para frente isso, não sei o que vai acontecer. Eu espero que, dado o contexto, isso pare por aí, que ponham panos quentes, por mais grotesco que tenha sido o comportamento, ou grotescos que tenham sido os comportamentos de ambos aí. Tá bom, gente? Vamos lá? Como é que é? Vocês querem falar alguma coisa aí? O Jean Willis, em vídeo, dizia que premeditadamente iria cuspir. Bolsonaro presidente em 2018, de acordo, doutor? Não, eu não vou, pelo amor de Deus, gente, eu não vou dizer presidente antecipado, não existe isso, o que é isso? O parlamento é uma piada, uma vergonha, a galera comentando aí, ó, a Vânia tá uma vergonha. Eu jogaria, a galera precisa ver o que eu tô lendo aqui, ó. E se o Bolsonaro tivesse cuspido? A situação tem que ser a mesma, gente. Não é porque um lado ou outro, eu não estou de nenhum dos lados. Aliás, eu quero estar longe de qualquer extremo, eu quero estar equilibrado aqui, pelo amor de Deus. Isso são extremos que eu não quero estar em nenhum dos lados. O querido não poderia ser um elogio? Olha lá, mas vocês estão pegando pesado, hein, gente? Não foi elogio, não. Claro que não foi elogio. O querida foi para provocar, foi realmente um comportamento provocativo, não tem a menor dúvida, né? Galera agradecendo a explicação. O Bolsonaro dedica o voto a um notório torturador e operador de direito chamado Bonsomito. Vergonhosa atitude dos representantes do povo.
tese de defesa, professor. Muito triste tudo isso. Quando o Cunha cai? Quando o Cunha cai, meus amigos, o Cunha vai cair se houver uma condenação criminal do Supremo. O Cunha cai antes disso. Aliás, uma pergunta interessante, tem como o Cunha cair antes da condenação criminal do Supremo? Só vai cair se o processo de quebra de decoro contra o Cunha for para frente. Mas o que parece que está acontecendo é que o Cunha ele está conseguindo um apoio político muito grande, e eu acho que o processo de quebra de decoro do Cunha, por ter mentido dentro de uma CPI, não vai para frente. O que vai poder eventualmente acontecer é o Eduardo Cunha, que já é réu na ação penal, seja condenado. E sendo condenado, a condenação criminal, o resultado desta condenação, dependendo de como for a prisão imposta, é a prisão imediata. Ele não tem como exercer o mandato. A perda do mandato depende de manifestação da casa. 55, parágrafo 2º. Vamos lá, o que mais? Periscope Show, Dilma está alone. A Dilma está aloníssima, gente. A Dilma está muito alone, né? Perdeu todo o apoio, não tem apoio mais de ninguém. Realmente, a votação de ontem mostra uma perda de apoio, portanto, uma falta de possibilidade de governo. Ela não consegue governar mais se ela não tem apoio de mais de 2/3 do parlamento. Isso é impressionante o que está acontecendo. E essa história de convocar eleições extras, eu acho que viola a Constituição. Acho que seria um golpe, viu, gente? Esse negócio de vamos convocar por emenda, tá uma PEC aí, estão rolando, é uma PEC para convocar eleições. Não tem previsão na Constituição. O procedimento de destituição do presidente da República é pelo impeachment. Veja que uma PEC convocando novas eleições significa que a Dilma tem que cair. E aí essa proposta de emendas, ela viola a cláusula pétrea. Não tem como você derrubar a Dilma por uma PEC, convocando novas eleições, mesmo que o Lula seja candidato, jamais. Tiririca pode assumir a presidência nesse processo, porque o Tiririca não é presidente da casa. Não pode, porque não é presidente da casa. Essa PEC seria um golpe. Eu acho que essa PEC de convocar eleição viola a Constituição. Eu acho, não tenho dúvida disso. Eu não estou dizendo... O Jean sai por dar uma cusparada e o Bolsonaro fica por defender a ditadura. Eu estou dizendo que, em tese, os dois comportamentos violam o decoro. Então, se é para sair um, é para sair o outro. Tese, os dois praticaram, que fique claro isso, um praticou uma ofensa física e o outro praticou uma ofensa moral. Artigo 5º, inciso 3 do Código de Ética. Artigo 5º, inciso 2, praticar atos que infringam regras de boa conduta. Xingar o outro com esse tom pejorativo, até homofóbico, e cuspir, viola a boa conduta. Então, os dois erraram. Então, por isso eu estou dizendo, se é para tirar um, os dois cometeram suposta quebra de decoro. Agora, eu estou tentando pôr um pano quente aqui para que fique os dois, porque o contexto é um contexto de extrema provocação psicológica de ambos os grupos. Então, eu acho que ficaria melhor por um pano quente, porque vai gerar uma revolta muito grande dos dois lados aqui. Porque há quem defenda um, há quem defenda o outro. Bom, os deputados xingaram o Cunha. Os que xingaram o Cunha, eu tenho sustentado aparentemente que estão dentro da chamada imunidade material, por quaisquer opiniões, palavras e votos, né? O tchau querida foi para provocar o João Willis ou foi para dizer tchau querida para Dilma? Eu não sei, me parece que ele direcionou tchau querida, foi para teve um duplo sentido o tchau querida dele, mas sei lá, né, se a gente vai como é que vai ver isso aí, né? O que vai acontecer no Senado, na minha opinião, acho que o Senado vai tocar o processo. E eu não consigo ter uma previsão de como isso vai caminhar. Agora, se quer uma opinião, a pressão das ruas faz uma diferença brutal. Isso vocês podem perceber. Você tinha uma expectativa de votação num certo sentido,
e essa expectativa foi modificada na hora do voto aberto. O voto no Senado é voto aberto. Então o que eu percebo é que dependendo... Deixa eu ligar o ar aqui, está muito quente. Dependendo do tamanho da pressão popular, eu vejo que o contexto político da votação pode aflorar. Então, é esse o ponto, né? Agora, houve ou não houve crime de responsabilidade? Eu prefiro não dar a minha opinião. Você tem pessoas técnicas de muito gabarito, de um lado dizendo que houve, de outro dizendo que não houve. A pedalada foi ou não foi. Ah, todos praticaram. Dizer que todo mundo praticou o crime e isso vai isentar, isso não é uma tese de defesa. Isso não pode. Isso é uma tese de defesa fraca. Todo mundo mata, então eu também posso matar. Isso não é tese de defesa. Todo mundo praticava esse ato. Não, isso não é tese de defesa. O que tem que se demonstrar é que contabilmente aquilo não violou a lei orçamentária. É isso, gente. Agora, eu não tenho ainda eu não tenho condições técnicas de analisar esse aspecto contábil. Eu vou deixar isso para que se resolvam por aí. Eu prefiro não opinar, né? O G1 afirma que o Senado e o Supremo definirão o rito. Na verdade, o que eles vão fazer, já que o presidente Supremo preside o julgamento no Senado, deixa eu expressar de modo muito claro, o presidente Supremo preside o julgamento, quem julga é o senador, o presidente Supremo preside o julgamento. Então, o presidente Supremo, eu vejo sim que eles estão conversando para definir um procedimento que siga uma linha que não vai violar a Constituição. E esta linha tem sido muito do que foi feito no impeachment do Collor. Eu estou aqui, gente, só para vocês quiserem dar uma olhada, com uma cópia do Diário Oficial do dia 8 de outubro de 1992. Esta cópia do Diário Oficial de 8 de outubro de 1992, esta cópia, ela tem aqui, atos do Senado Federal. E nesses atos do Senado Federal, você tem aqui o Senado Federal como órgão judiciário, processo e julgamento do presidente da República, rito procedimental. A gente tem aqui um procedimento que foi utilizado para o rito do Collor. E nesse procedimento, o Senado definiu, junto com o Supremo, numa sessão administrativa onde os ministros votaram, como foi esse procedimento. Eu acho que isso vai acontecer de novo. E a tendência, inclusive manifestada no voto vencedor do ministro Barroso, é seguir este procedimento do Collor. Então a gente vai ter agora uma fase de admissibilidade em que vai ser constituída uma comissão. Esta comissão especial vai apresentar um relatório e aí, por maioria simples, o parlamento vai decidir se admite ou não aquela denúncia. É nesse momento que a Dilma é afastada. Depois disso, nós vamos ter uma fase de pronúncia. Nós vamos ter uma colheita de provas e aí, novamente, vamos ter um parecer da comissão aprovado por maioria simples. É a fase de pronúncia. E, finalmente, a fase de julgamento. E nessa fase de julgamento, julgamento presidido pelo presidente do Supremo, aí sim o julgamento é por 2/3. E esse julgamento serão necessários ao menos 54 votos dos 81 senadores, 2/3 de 81, 54, para condenar o presidente as penas do processo do crime político, que são 2 penas autônomas: perda do cargo e inabilitação para o exercício de qualquer função pública por 8 anos. E aí, é isso que deve ser, esse deve ser o procedimento. Esse procedimento está seguindo à risca o procedimento que foi utilizado para o Collor neste ato, nesse rito que foi publicado no Diário Oficial do dia 8 de outubro de 1992 em relação ao Collor. Acho que vai seguir exatamente isso aqui. Tá bom? Frieza de Cunha. O Cunha realmente, eu acho que não teria aquele sangue que ele teve ali,
aquela tranquilidade de escutar tudo aquilo. Eu não sei se eu teria não, viu, gente? Mas tudo bem. O processo do Lula volta para o Moro. Essa semana o Supremo deve julgar o mandado de segurança do Gilmar. Eles devem julgar esta quarta-feira, né? Vamos acompanhar o julgamento para ver o que vai acontecer com o Lula. Tá bom, gente? Então é isso, ó. Eu queria agradecer essa presença aí de 1.400, 1.500 pessoas ao vivo nessa madrugada do dia 18 para o dia 19. Agradecer a audiência de vocês. A gente passando aí de 76 mil seguidores, isso é sensacional. E então é isso aí, gente. Espero que haja mais equilíbrio no parlamento, né? E que a gente, né, possa evoluir. Galera, tudo bem mesmo, né? Por que não prenderam o Lula ainda? Primeiro ponto, para prender o Lula tem que ter elementos. Tendo os elementos, aí expede-se mandado de prisão. O que se tem ainda é uma fase em que eles não estão, os autos estão no Supremo. O Supremo não está analisando os atos do Lula. O Supremo está analisando, nesse momento, se primeiro houve prática de crime por parte da Dilma ou do Jacques Wagner, que teria atraído a competência para o Supremo nas escutas. Havendo indícios de prática de crime por aqueles que têm prerrogativa, aí o Supremo vai analisar se o processo, se a investigação do Lula fica no Supremo ou volta para o Moro. A lógica é que volte para o Moro, haja um desmembramento. Esta é a lógica. Foi o que fez na ação penal envolvendo o Eduardo Cunha, que desmembrou a acusação contra a esposa e a filha do Cunha, que estão no Sérgio Moro. Então, se o Supremo for seguir a lógica, ele tem que desmembrar. E ao desmembrar, manda para o Sérgio Moro. E dizem que o Sérgio Moro tem elementos para expedir mandado de prisão preventiva. Eu não sei, eu escuto a imprensa dizer, não sei se isso é verdade, eu não conheço os fatos ali, mas aí haveria um pedido de prisão analisado, seja no Sérgio Moro ou o próprio Supremo, que o PGR deve pedir. Tá bom, gente? Cunha é réu, tenho sustentado, sim, por ser réu não pode assumir a presidência da República. Esse é o meu entendimento, artigo 86, parágrafo 2º da Constituição. Esse é o que eu tenho entendido com muita tranquilidade. Tá bom? Então, galera, é isso. Vamos em paz aí, né? O meu livro vai sair só em julho, viu, gente? Tá tudo aí embolado, não quero pôr coisas do impeachment aí. Eu falei, quer saber, já que atrasei tanto, a previsão é sair em julho só o livro. Então quem está com urgência aí pode usar o livro da 19ª edição, que é um livro que está super atualizado ainda, só as questões do impeachment que estão com as novidades aí que você tem que atualizar. E então é isso aí, gente. Para quem está esperando aí, vão ter que esperar para julho. Infelizmente não vai dar para soltar antes aí, porque eu quero colocar essas coisas novas, então vamos que vamos. Galera, então agradeço aí a participação de todos. E é isso aí, vão convidando os amigos para nossa família chegar em 100 mil seguidores no Periscope. Obrigado por tudo e a gente se vê por aí. Beleza, gente? Vamos ver como é que desliga isso aqui. Stop Broadcast. Valeu, fique com Deus. Até mais.